Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Estamos no livro de Hebreus, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Hoje é capítulo 7, meus queridos. Capítulo 7. Hoje é domingo, dia 12 de julho de 2026. Quem pode realmente nos representar diante de Deus, meus queridos? Quem pode? Quem é o nosso representante diante de Deus? O que vocês têm em mente no que se refere a isso? Muito bem, ao longo da história, sacerdotes, né, ofereceram sacrifícios, intercederam pelo povo e apontaram para a necessidade da nossa reconciliação com Deus. Temos tantos exemplos na Antiga Aliança, no Velho Testamento, como assim é falado, né? Mas todos tinham um limite, por quê? Porque eram humanos, eram pecadores e mortais, certo? Agora, no capítulo 7, que nós vamos ver hoje, ah, nós observamos uma verdade extraordinária. Existe um sacerdote que nunca morre, que nunca falha, que jamais precisará ser substituído. Quem é ele? É o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta que fica para você hoje é exatamente essa: em quem você tem colocado a sua confiança, em quem você tem colocado a tua confiança nos recursos humanos ou no eterno sumo sacerdote que vive para sempre? Ei, meus irmãos, qual a sua resposta para esta pergunta? Nós observamos, né, que primeiramente para nós compreendermos esse capítulo, tá? Este capítulo 7 do livro de Hebreus, nós precisamos voltar ao relato lá de Gênesis, né? Em que fala acerca de Melquisedeque. Melquisedeque aparece como o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão, antes mesmo da instituição do sacerdócio levítico, que vem depois de Gênesis, certo? E o autor deste livro de Hebreus, não identificado, utiliza essa figura para mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior também, além do que nós já observamos nos capítulos anteriores de Hebreus, né? Ele ele é superior, o nosso Senhor o Messias é superior ao sacerdócio estabelecido também pela lei de Moisés. Enquanto sacerdotes levíticos exerciam um ministério temporário, Jesus possui um sacerdócio eterno, que é o que nos interessa, um sacerdócio perfeito, que é o que nos interessa, um sacerdócio definitivo, que é o que nos interessa. Então, este capítulo fala acerca de Melquisedeque, né? Em que o seu nome significa nos manuscritos sagrados como Rei de Justiça. Salém significa paz. Então, esses elementos prefiguram, né, aspectos do ministério de Cristo, o verdadeiro Rei de Justiça e Príncipe da Paz. Veja como isso é importante nós nos situarmos, né, nos colocarmos dentro do contexto, certo? Do contexto anterior a Cristo, para que nós possamos analisar a nossa situação hoje. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, em que tudo parece passageiro, né? Uma sociedade líquida, certo? Pessoas mudam, circunstâncias mudam, governos mudam, emoções mudam, mas existe alguém que permanece o mesmo. Jesus continua vivo, Jesus continua reinando e continua intercedendo por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Talvez você esteja enfrentando, meu irmão, uma situação que ninguém consegue compreender a sua dor. Mas, lendo este capítulo 7 que nós faremos, certo? Nos lembra que existe sim um intercessor perfeito diante do Pai. Nós temos um intercessor perfeito diante do Pai. Por quê? Porque Cristo conhece a sua história, Cristo conhece as suas lágrimas, Cristo conhece as suas lutas, Cristo sabe na totalidade quais são as tuas necessidades, e a sua intercessão não é ocasional, não é uma intercessão
pontual, é algo contínuo, permanente, eficaz e vivo. Enquanto você dorme, ele continua sendo teu advogado, está na tua defesa como sumo sacerdote. E essa certeza fortalece o quê? Fortalece a nossa esperança, certo, meus irmãos? E nos dá confiança para permanecermos firmes, mesmo nos dias difíceis, ok? Vamos à leitura, então. Você está na ONTV Brasil, 24 horas no ar, a sua emissora de TV na internet, acessando o endereço que está na tela, www.ontv24horas.com.br. Às vezes eu separo alguns vídeos curtos da nossa leitura e compartilho também nas minhas redes sociais, Doutora Eugênia Teles Tramontim, para quem quer ver e está acompanhando, né, o nosso cronograma temático exclusivamente da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Mas a programação da ONTV é de 24 horas. Nós temos transmissões de cultos, podcasts, material informativo com os nossos correspondentes no Brasil e no exterior também. Capítulo 7 do livro de Hebreus diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Vamos ver aqui, permanece sacerdote perpetuamente. Agora, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico, vamos ver? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos, certo? Os dízimos de Abraão e abençoou os que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aqui são homens mortais, aquilo que nós comentamos, né? Homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que se elevasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Encerrando, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Agora, quando nós entramos para falar acerca do Messias, certo? Cristo, este sim é o sacerdote único e perfeito. Veremos, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Tente-se a isso, meus queridos. Quem é o nosso fiador de superior aliança? O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Sim ou não? Eram impedidos pela morte da carne de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, sacerdócio real. Por isso também pode salvar totalmente
os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, quem, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então veja que, antes, quando nós falamos lá desde Gênesis, depois em Levítico também, acerca do sacerdócio, né? Do sacerdote, e que fala sobre Melquisedeque, eram nomeados, digamos assim, em que eles precisavam apresentar sacrifícios em redenção dos próprios pecados, para depois sacrifícios por todos aqueles que precisavam de redenção, de reafirmar a aliança com o nosso Senhor, nosso Deus, na antiga aliança. Mas Cristo vem como o sacerdote único, perfeito, imutável e para sempre eterno. Meus irmãos, a segurança da salvação não depende da nossa perfeição, mas da perfeição do sacerdócio de Cristo. Concordam comigo? A nossa confiança está naquele que esteve no madeiro, ressuscitou e vive eternamente. Ele vive, o nosso Senhor, o nosso Deus. Ok? Jesus nunca deixará de interceder pelos seus, por isso podemos nos aproximar de Deus com confiança, certos de que temos um Salvador eterno e suficiente. Nós vemos muito na sociedade atual pessoas que ainda se envolvem com rituais de sacrifício, mas todos aqueles que detêm um coração, né, que busca ir ao encontro do conhecimento da palavra do Senhor, compreende que não há mais necessidade disso, porque nós temos realmente aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se deu pelos nossos pecados e intercede por nós perfeitamente, por cada um de nós nas nossas vidas. E por isso nós agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Mesmo quando somos fracos, Pai, Cristo permanece forte. Mesmo quando nós falhamos, Ele continua intercedendo por nós diante do teu trono. Ajuda-nos, Senhor, a confiar plenamente na suficiência do trabalho missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vive. Que a nossa esperança esteja firmada naquele que vive eternamente e cujo sacerdócio jamais terá fim. Fortalece, Pai, a nossa fé para enfrentarmos cada desafio com a certeza de que temos um Salvador vivo, que Ele sim conhece as nossas necessidades e nos conduz à Tua presença, ontem, hoje e para sempre. Para a glória do nosso Deus, e por esta razão, pelo dia de hoje, damos graças ao Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você está na ONTV Brasil, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet, independentemente da forma como você tem acesso à internet, nós estamos juntos. Você pode acessar diretamente a plataforma da nossa TV através do endereço que está na tela, www.ontv24horas.com.br, da sua TV Smart, do seu computador, tablet, celular, enfim. Ou você pode também baixar o nosso aplicativo, que também é gratuito, meus irmãos. A nossa TV é uma TV como um stream, né? E gratuitamente, livre acesso a todos, onde quer que chegue a internet, que Deus permita que nós estejamos no Brasil ou no exterior, todos nós, todos vocês têm acesso gratuitamente à nossa programação. Ok, meus irmãos? Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Continue acompanhando a programação da ONTV. Graça e paz a todos e até a próxima.